Pessoal, quando você pensa que alguém vai falar sobre comunicação e a glória de Deus, quais são as primeiras 3 coisas que vêm à sua mente? Eu queria que você pensasse isso antes de tudo. Eu queria que você fizesse esse recorte, para que no final a gente tente alinhar a sua percepção atual com aquilo que eu pretendo, que eu entendi, né, que Deus está propondo para nós hoje. Tá bom? Antes de tudo, se você puder anotar essas 3 coisas, porque talvez algumas pessoas vão querer conversar comigo depois. Então, se você puder anotar as suas 3 coisas que você pensa sobre comunicação e a glória de Deus, eu também vou querer saber. Mas eu gostei muito da proposta que o Daniel criou para essa palavra de hoje, porque eu falei muito pouco para ele. Eu acho que ele orou mais do que me escutou. E que bom, que assim também seja com vocês. Porque vocês vão entender onde a gente vai chegar. Tá? Então, um panorama inicial do que eu pretendo falar hoje é basicamente sobre como todas as coisas foram criadas em uma harmonia perfeita. Alguém discorda disso? Alguém discorda que Deus criou todas as coisas em harmonia? E que a redenção é uma proposta, de fato, de reordenar todas as coisas. E que a glória de Deus se manifesta nessa plenitude do Filho. Né? Juliana, você nem leu um versículo ainda, mas calma, leremos. Não, vou fazer como Ismael, que fez todo mundo terminar a leitura bíblica do ano todo. Tirou a graça, né, Ismael? Agora ninguém tem mais que ler, vai ter que ler tudo de novo agora. Mas tudo bem. Mas uma das coisas também que eu coloquei até no resumo que a gente publicou, é que eu queria que você pensasse sobre o Evangelho a partir da seguinte perspectiva. Que toda a narrativa bíblica, do início ao fim, ela, na verdade, se revela ao longo das gerações como um grande plano de comunicação de Deus. E nós somos chamados a fazer parte, né, desse plano. Então, por favor, abra comigo em Salmos 19, de 1 a 3. Para que a gente... Vamos lá. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia declara isso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz. 4. Mas sua voz se faz ouvir por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Ali pôs uma tenda para o sol. Tem uma versão que eu gosto muito, que é a Bíblia Viva, que diz o seguinte: cada dia que passa conta ao dia seguinte mais um pouco dessa glória. Cada noite revela à noite seguinte como se pode conhecer o Criador. Eu realmente gosto muito dessa versão. E talvez a gente possa pensar que toda a nossa missão de reconciliar, né, depois de reconciliados, também se resume a isso, a contar uns aos outros. Mas a gente vai caminhar um pouco mais nisso aí. Bom, pessoal, também antes de começar a desenvolver mais a ideia, eu queria fazer um segundo recorte sobre o que de fato é o conceito, né, da palavra comunicação. Porque a gente ouve, ainda mais quando a gente vive na era da informação, todo mundo acha que sabe o que é comunicação. Então, vamos buscar um pouco mais a fundo no sentido mesmo etimológico da palavra, na origem da palavra. Tá? Então, a origem da palavra comunicação vem do latim, communicatio, que significa está encarregado de. Mas com o prefixo, tem um prefixo específico, que é o C e o O, né, que começa a palavra, que também nos aponta para uma atividade praticada em conjunto. Eu acho que para a gente que já caminha junto há mais tempo, acho que algumas coisas se conectam aqui nesse ponto. Mas tem mais um detalhe ainda. No final, tem um outro complemento,
que quando as pessoas vão traduzir essa palavra do original, remete a uma outra ideia também, complementar, né? Que é a ideia de ação. Então, em outras palavras, o que a gente pode dizer é comum ação. Então, comunicação, na etimologia da palavra, remete à ação comum. Já tinha pensado nessa perspectiva? A comunicação como uma ação comum. E quando eu penso na proposta de ser igreja, eu penso na proposta de comum ação. Sabe? Então, eu queria trazer vocês para esse recorte, para esse contexto, para a gente construir em cima disso. E, baseado nisso, a gente chega, então, ao entendimento de que, para comunicar em um contexto, não basta você saber os símbolos daquele contexto. Você precisa, de fato, estar conectado àquele meio. Porque símbolos, que são, né, as letras, as palavras, elas são apenas meios de transmissão de algo que não se vê. É uma forma de traduzir. Tá? Então, eu quero tentar simplificar ao máximo isso para a gente lançar aqui um fundamento. Tá? Então, pessoal, entendendo que comunicação parte dessa base de ação comum, tá? Dá para entender e olhar para a nossa própria estrutura e formação, tanto psicológica quanto física, que basicamente nós fomos criados para comunicar. Nós fomos criados para fora, literalmente. Tudo em nós aponta para o cuidado com o outro. A gente não consegue se ver. A gente não consegue. Hoje é porque é muito comum, né? Tem espelho por todo lado, você olha na tela do celular, você se vê, tem fotos por todos os lados. Mas pense num tempo onde não existia espelho. Pense num tempo onde não existia telas por todos os lados. Como que a gente se via? Refletido nos olhos de alguém. E eu acredito que nós devemos parar para pensar um pouco mais sobre isso. Porque se nós fomos feitos com todos esses aparatos para nos conectarmos uns aos outros, como de fato, então, nós estamos hoje? Estamos utilizando, né? Como estamos utilizando todos esses mecanismos físicos, psicológicos e espirituais? Ok, se a gente foi criado para comunicar, interagir, dialogar, nós somos capazes também de nos conectarmos por meio daquilo que se vê e por meio daquilo que não se vê. Como assim? Né? Hoje a gente vive, no nosso contexto, né, de uma cidade, e a gente sempre fala que tem tribos urbanas. E você sabe que alguém faz parte de uma tribo, de um grupo, muitas vezes, mesmo com uma individualidade, com uma personalidade própria, simplesmente pela forma como ela se veste, como ela fala. Todo mundo sabe que alguém é baiano quando escuta ele falando, não é? É nítido. Há dúvidas. E isso quer dizer o quê? Que ele está conectado a um contexto que transcende aquilo que simplesmente se vê. Sabe? Não me olhe com esses olhos. Eu ia falar dos cariocas, tá? Mas eu preferi falar dos baianos, em homenagem à nossa querida Damares, que nos brinda com esse sotaque maravilhoso. E, bom, então o que eu quero dizer é que nós fomos criados, então, capazes de nos conectarmos em todas as esferas, tanto com aquilo que se vê, como por aquilo que não se vê. Tá? Por aquilo que se vê, então, as palavras, os símbolos, a maneira como a gente se veste, a maneira como a gente fala, tudo aquilo que a gente pode fazer com as nossas mãos. Tudo isso comunica, a arte comunica. Né? E eu fiquei muito feliz hoje do Daniel e a Brisa serem os primeiros a falar antes de mim, que eu acho que isso fala muito para nós. Né? Por quê? Logo hoje, né? O David é muito, muito espiritual, cara, muito espiritual. Porque nós estamos nessa linha de construção, né? Então, tem várias pesquisas também, eu amo isso, porque, na verdade, eu não preciso da ciência para provar o que Deus fala. Eu simplesmente olho como, olha, vocês demoraram tanto para descobrir isso, e a gente já sabia. Que é o seguinte, muitas e muitas pesquisas dizem que nós trabalhamos múltiplas vezes melhor quando trabalhamos em conjunto. O que isso significa? Que nós somos muito mais funcionais quando a gente trabalha junto. Será por quê? Simplesmente será porque não foi assim que a gente foi pensado para ser e fazer?
Vamos partir do princípio da igreja. A única coisa que a gente consegue fazer, todo o avanço que a gente consegue ter é a partir da unidade. E o que é a unidade, senão a capacidade de nos conectarmos por meio de uma ação comum proposta pelo Pai? Né? Então, pessoal, com base nisso, eu quero que vocês abram então Gênesis 1, 31. Tá? Para que a gente então perceba alguns aspectos bíblicos sobre como Deus... Gênesis 1, 31, tá, pessoal? E Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom. E foram-se tarde e manhã, o sexto dia. Percebam aqui, não sei na Bíblia de vocês como que está, mas... E Deus viu tudo quanto fizera, ou seja, como um bom criador. Todos nós aqui temos... todos nós trabalhamos e desenvolvemos coisas. Então, quando você cria algo, quando você faz o seu trabalho, a primeira coisa que você faz quando você considera que terminou, você para e olha. E então você diz, isso é muito bom. Ou então, não, preciso fazer de novo. Entende? Esse momento, esse time de Deus, quando Ele para e olha e fala, isso é muito bom. E quando Ele diz isso, gente, Deus, eu acho que a nossa capacidade de análise não chega nem perto, óbvio, nossa, infinitamente, não preciso nem tocar no fato de que Deus sabia o que estava fazendo. E se Ele disse que era bom, ok, era muito bom. Tá. Ou seja, por que eu estou lendo isso? Para dizer que, de fato, e comprovar, de fato, biblicamente, que Deus criou tudo em harmonia. E de todas as coisas, ele diz que Deus viu que era bom. Depois você pode ler o capítulo todo. Mas quando Deus ele finaliza, ele fala assim, é muito bom. A gente não vai ter tempo de se aprofundar muito, né, nessa questão do original e tudo, mas eu acredito que esse muito bom é algo tão maior, é algo tão mais glorioso do que a gente consegue captar na nossa linguagem, mas ok. Então, a gente constata a partir disso que havia ordem. Mas, ok, havia ordem só porque Deus criou as coisas bem organizadas? O que traz ordem ao que você faz? É quando você cria algo, de fato, que tem a verdade como base. Vamos ver se... A gente tem um conceito de verdade como algo muito subjetivo para nós. Mas eu quero que vocês entendam o conceito de verdade a partir da perspectiva de Deus, como a verdade sendo uma pessoa. A verdade é algo sólido em Deus. A verdade é algo consistente, é uma pessoa, não é algo subjetivo. Então, por que havia ordem? Porque a verdade e a vida eram um fundamento de toda a dinâmica relacional de todas as coisas. A verdade e a vida eram o fundamento de toda a dinâmica relacional das coisas, não apenas dos seres humanos. E eu achei fantástico como o Daniel colocou aquilo sem saber que eu ia falar de algo que assim, eu não quero me aprofundar muito, porque eu não quero meio que confundir vocês, tá? Mas os cientistas chegaram no nível de estudo hoje subatômico, o mais profundo que eles chegaram, tá? O que isso quer dizer? Que quando eles vão ao fundo do mais... Onde se pode alcançar da existência de algo físico? Sabe o que eles encontraram lá? Quando eles chegaram no fundo do átomo e descobriram apenas que existem duas coisas lá. Duas partículas. Uma delas é luz, e a outra partícula, eles deram o nome de partícula mensageira. Eu achei isso curioso. Quando você chega no profundo de qualquer coisa, tá? O átomo é assim, a base fundamental de qualquer coisa criada. Luz e partícula mensageira. Depois eu posso dar um nome para vocês olharem isso melhor e tal, mas não vou colocar mais informação do que... Mas eu falei, uau, então quando a gente pensa na criação, existe uma rede que conecta todas as coisas, então. Porque se você chega no fundo de tudo, existe só isso, é a mesma coisa. Luz e a partícula mensageira que comunica. Ok, vamos entender isso mais à frente. Então, quando o Daniel criou aquilo, ele não sabia que eu ia falar isso. Achei isso fantástico. Então,
Havia ordem na relação do homem com a terra, pois ele cultivava e não explorava a terra. Existe uma grande diferença nisso. O homem foi chamado para cultivar na perspectiva de culto mesmo. Sabe, de devolver a Deus aquilo que é de Deus e à terra, aquilo que é próprio da terra. Então, diante dessa tragédia que nós vimos acontecer agora, aqui tão perto da gente, nós percebemos mais uma vez a reafirmação de que nós estamos desconectados. Nós caímos. E é sobre isso que eu quero falar agora. Romanos 3, 23. Vocês vão ver que tudo é reflexo da desconexão. Absolutamente tudo. Romanos 3, 23. Porque todos, absolutamente todos, pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eu tenho uma outra versão, também muito interessante, que também da Bíblia Viva. Todos pecaram, todos fracassaram e estão afastados da glória de Deus. Nós não podemos achar que a morte e o pecado, eles foram simplesmente questões subjetivas morais para Deus. As consequências disso foram físicas e espirituais. Entende que a queda, ela é uma ruptura. Ela não é apenas um afastamento, Deus ficou chateadinho, Deus ficou magoado. Nossa, eu criei você e você me chateou, assim. Não. É algo que nos conduz a entender o caos da desconexão, entende? Quando nós caímos, nós fomos desconectados. Eu chamaria que o pecado, ele é essa desconexão de Deus. E à medida que nós nos desconectamos de Deus, a morte, ela entrou. E tudo aquilo que estava unido em harmonia, baseado na verdade e na vida, deu lugar então à morte. Entende que a morte também não é algo subjetivo, ela é algo que se entrepõe. Se ela fosse só subjetivo, você conseguiria transpassar ela, mas não, ela é um corte. Ela é um corte real, ela é uma separação real entre a vida e a morte, entre a verdade e a mentira, entre Deus e o homem. É fulminante, foi fulminante. E nós perdemos a comunicação com Deus. Mas tem um detalhe aí. Vamos lá em Gênesis 4, 9. É um mero detalhe, imagina. Quem estava aqui quando o Anderson Bonfim falou, quem não estava pode ver no nosso canal do YouTube, eu recomendo. Ele falou muito fortemente sobre isso, mas eu queria retomar sobre o momento, então, de Caim, quando Deus fala com ele, sobre onde está o seu irmão. Então, Gênesis 4, 9. O Senhor perguntou a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, por acaso sou guarda do meu irmão? E Deus prosseguiu, o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a ti desde a terra. Pessoal, o que acontece? Fomos criados em harmonia. E eles estavam muito próximos do período da queda, sabe? Mas ali, no primeiro momento, já é possível perceber que eles não faziam mais parte de uma percepção de que eram uma família. Já então a ruptura entre eles havia. E eles não estavam em uma comum ação. Eles não estavam em comunicação. E quando ele faz essa pergunta irônica para Deus, gente, sério, ele foi irônico com Deus. Puxa vida, quanta coragem. Uma outra versão diz, então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Por acaso, o que eu tenho a ver com isso? Compreende o nível dessa desconexão? Muito profundo. Isaías 59, 2.
Lembrando, pessoal, que nós fomos criados em plena harmonia. Tá? Eu não queria que vocês tirassem a perspectiva de vocês em nenhum momento disso. Porque a gente está tão longe disso, sabe? De quando foi assim, que parece que sempre foi do jeito que é hoje. E não. Na verdade, a proposta do Evangelho é para nos lembrar que não é. As coisas não foram sempre como elas estão hoje. Hoje nós vivemos um desgaste profundo da proposta original. E nós somos chamados a um resgate disso, por meio de Cristo. Então, Isaías 59, 2. Mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouve. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de maldade, e os vossos lábios falam a mentira. A vossa língua pronuncia perversidade. Entende como o pecado não é subjetivo? Porque depois a gente vai ler, né, depois da redenção, a gente lê assim, quem nos separará do amor de Deus? Mas aí a gente lê isso aqui antes. E fala assim, olha o poder dessa queda, sabe? Olha o que essa queda fez conosco. E também é importante a gente se lembrar disso. Ah, Juna, mas será que eu não tenho que lembrar mais hoje da graça do que da queda? Mas eu acredito que a nossa percepção da graça, ela vem muito do contraste, sabe? Da gente lembrar de onde a gente saiu de fato. De lembrar da profundidade do que aconteceu conosco, tanto da queda como do resgate. Porque acredito que a gente valoriza muito mais quando a gente compreende de fato como isso aconteceu em Cristo, né? E a gente vai caminhar para isso aqui. Bom, então, a gente vive um caos. O que eu estava pensando assim? Eu falei assim, puxa, que curioso. Quando então o homem cai e Deus, né, tem aquele diálogo e tudo mais, a gente não vai ler agora. Mas a palavra fala que todas as coisas criadas vieram daquilo que não se vê. Vocês lembram disso? Correto, aquilo que não se vê. E a gente fica assim, não, mas beleza, o homem caiu, pecou, mas aí ele só foi tirado do jardim e aí ele foi cuidar das coisas. Parece que estava tudo no lugar. Apenas houve ali um problema ali com Deus, mas a terra estava tudo ok. Vamos lá, vamos seguir. Parece que... Sabe quando você aperta o botão vermelho e fica esperando o que vai acontecer? Beleza, eu acho que eles tinham uma consciência plena do que aconteceu. Mas a terra não entrou em caos instantaneamente, é isso que eu quero dizer. O homem entendeu a ruptura, só que a terra parecia que ainda estava em ordem. Mas, na verdade, o caos começa daquilo que não se vê. Hoje, a gente está vendo cada dia o aprofundamento do caos moral, social, na natureza e tudo mais. Só que essa ruptura, ela vem daquilo que foi rompido primeiro onde não se vê. Assim como na nossa vida. Quando a gente está desconectado de Deus e parece que está tudo em ordem, você está respirando, você está levantando todo dia de manhã, ok. As pessoas não estão perseguindo você com um martelo ou uma faca ou uma espada na rua. Parece que está tudo bem. Mas, na verdade, o caos já está instaurado. A questão é apenas uma questão de tempo. Ou que você realmente está cego e não consegue perceber. Mas, enfim, caminhando nesse sentido, o caos se instaurou ali. Vivemos o caos em todas as esferas, tá? Espiritual, natural, moral, social. E esse caos é fruto da desconexão. O que nos leva a uma sociedade com relações frágeis e canibais. O David trouxe para a gente uma vez esse conceito, né, de relações canibais, onde sempre um está tentando extrair do outro tudo para suprir as suas necessidades. E depois, quando ele consegue, é a mesma relação que nós temos com a terra. A gente explora tudo e depois, quando a gente consegue, a gente parte. Então, vamos entender isso melhor. Vamos ler Romanos 8, 20, por favor. Romanos 8, 20. E aqui nós compreendemos, então, o caos natural. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A criação ficou sujeita à inutilidade.
disfuncional em sua essência. Pois não mais se comunica harmonicamente. O que eu quero dizer com isso? Que o pecado ele afetou toda a dinâmica. Ele não afetou apenas a dinâmica entre o homem e Deus, ele afetou toda a dinâmica. Ele afetou a dinâmica de relação entre Deus e o homem e si mesmo, o homem e o outro, o próximo, o homem e a natureza. Okay? Então, tem uma cadeia de desgraça a partir dessa desconexão. E eu não quero que vocês deixem de notar isso à medida que a gente vai construindo, então, a ideia também do caos moral, social e espiritual. Porque as pessoas pensam hoje que a gente falar sobre a responsabilidade da gente como cristão, em relação à natureza, em relação à sociedade, parece algo assim, um papo meio de bicho grilo, sabe? Um negócio meio daquela galera que gosta do verde, meio hippie, não sei. Mas é algo tão maior, é algo que tem tão mais a ver com o fato de gostar ou não da natureza. Não é essa a questão. De você gostar de cachoeira ou você gostar de shopping. Gente, não é esse o aspecto. A grande questão é que vocês precisam, nós precisamos a cada dia entender que nós somos criados em harmonia e que se a gente não se importa com o que Deus criou, isso diz muito sobre nós. Isso não é papo de ambientalista. Ok? Eu queria deixar isso muito claro. A gente precisa resgatar isso. Eu trabalhei para uma organização que trabalha com esse foco. E a ideia era que a gente conseguisse mobilizar por meio da comunicação a igreja, mobilizar a igreja por meio da comunicação, a fim da igreja se envolver mais com questões também do meio ambiente e tudo. Gente, eu nunca tive tanta dificuldade em me comunicar com a igreja como ao falar disso. Porque nós estamos tão profundamente desconectados da ideia de que Deus nos criou em harmonia também com a natureza, que parece que não faz sentido. Parece que estou falando uma coisa estranha. Primeiro, isso tem alguns fatores culturais também. O fato da gente viver em cidades e etc. Isso também nos faz distanciar um pouco, tá? Mas eu queria que isso entrasse um pouco na agenda de vocês, sabe? De oração e de reflexão e de estudo também. Porque sim, há uma responsabilidade. Então a Terra também sofre com isso, tá? A Terra também sofre. E a criação ficou sujeita a essa disfuncionalidade. E agora nós vamos entender também como isso reflete no aspecto moral, social e espiritual. Em 2 Timóteo 3. Porque, sabe, falar dessas coisas sem... Eu fiz muita questão assim, de pegar algumas bases bíblicas bem sólidas, porque eu não quero ir por um viés muito humanista, sabe? Porque é um risco, quando a gente fala dessas coisas, a gente achar que é apenas uma preocupação do humano para com o humano, sabe? De um igual para outro igual. Na verdade, eu quero partir de uma premissa do todo, de fato, sabe? Que é o que a gente chama de top-down, que é de cima para baixo. Que, na verdade, é uma ideia de Deus e não nossa, para nos mostrar que realmente a gente está vivendo um caos e que o nosso papel como igreja precisa ser cada vez mais consolidado nas cidades. Então, 2 Timóteo 3, 1, 4 diz: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Agora pensa no que a gente está construindo até aqui. Aparentemente, essa passagem bíblica está descrevendo pessoas plenamente desconectadas de Deus, delas mesmas, do outro e da criação. Essa é a descrição perfeita de alguém desconectado, porque ele não reconhece nem a si mesmo. Ele está plenamente perdido em quem ele é. E tudo o que ele promove é destruição. Mas por quê? Será que é só porque simplesmente ele é mau? Eu também, de novo, quero quebrar um pouco dessa subjetividade, porque ela nos distancia. Na verdade, é porque não é mais a vida
e a verdade que fundamentam as relações. A mentira e a morte se tornaram, então, o fundamento. E por causa disso, a gente vê homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, ingratos, cruéis, desconectados de si, desconectados da família, desconectados da igreja, não da igreja apenas da igreja local, mas desconectado do corpo mesmo, sabe? E isso revela, então, o caos moral, social e espiritual. Para mim, se alguém falasse, olha, acho que a gente não está tão mal assim, basta pegar essa passagem, o jornal, e falar assim, olha, parece que eles estão descrevendo as mesmas pessoas. Homens gananciosos, orgulhosos, obstinados. Então, ok. Vivemos relações líquidas e canibais porque nós estamos fundamentados na morte e na mentira. O humanismo trata de um amor centralizado no eu. E isso, gente, é muito importante a gente não estar distante disso, porque nas escolas, no trabalho, muitas barreiras que você tem com as pessoas, às vezes, no seu trabalho, se dá porque você não consegue notar a nuance da diferença entre o cristianismo e o humanismo. Eu acho que a gente deveria se dedicar um pouco a essa diferença, para entender por que algumas pessoas reagem como elas reagem, sabe? Claro, você foca no evangelho, o que você precisa saber é a verdade. A verdade faz você identificar o que é falso. Tá? Eu não estou falando que agora nós temos que pensar em tudo que é falso para então... Não precisamos disso. Nós sabemos a verdade. Mas é porque a gente não consegue se comunicar com eles. É simplesmente por isso. Você parece uma pessoa de outro mundo. Ah, mas isso é bom, eu realmente não sou da terra, eu sou do céu, minha cidade é no Altíssimo. Eu falei, querido, você está deixando de assumir a sua responsabilidade moral, social e espiritual na terra. Justamente por ser um cidadão dos céus, onde todas as coisas estão conectadas com a verdade, é que você tem que ser o maior capaz de conectar-se com as pessoas. Mas, Juliana, como eu faço isso? Será que eu preciso estudar comunicação, psicologia? Cara, você só precisa de 2 coisas para se conectar com as pessoas. A verdade e a vida. É isso. Você não tem que ser o mais legal para agradar a todo mundo. Você não tem que ser o mais pop ou o mais conectado e tal. Não, não, não. Você só precisa ser verdadeiro. Você só precisa ser honesto. Você só precisa ser você. Algo que só é quem tem Deus. Eu acredito que o cristão, ele é a pessoa mais interessante que tem para você conversar, para você dialogar, para você se comunicar. Sabe por quê? Porque as pessoas estão com sede disso. Quando elas olham alguém e veem verdade, eles falam, tem alguma coisa diferente aqui. Porque as relações deles, infelizmente, são baseadas em outras questões. E aquilo, então, desperta eles. E fala assim, puxa. Então, ele começa a ouvir mais o que você tem a dizer. E, claro, nós ainda temos reflexos em nós desse caos também. Mas é um exercício, sabe? Buscar o Senhor e buscar essa harmonia em Deus é um exercício, porque nós fomos reconectados em Cristo. Agora, é o contrário. Ele conectou todas as coisas naquilo que não se vê, mas ainda temos reflexos naquilo que vemos. Então, nós precisamos nos reconectar dessa forma. E as relações líquidas e canibais, nós precisamos, então, ser muito diretos no nosso trato social com as pessoas. E não é uma verdade seca que, tipo, nos divide, sabe? É uma verdade que as pessoas olham e elas não têm medo de nós, porque elas sabem que nós não nos achamos melhores do que elas. Na verdade, nós somos alguém exatamente como eles, e que só tem uma coisa que nos divide. Cristo. E que é a única coisa que também pode nos unir de fato. Porque Cristo é o fundamento, Ele é a verdade e a vida. Então, eu tive uma experiência muito, muito, muito profunda uma vez, com alguém muito difícil. Eu tenho brincado que Deus tem me dado uma certa graça de me relacionar com pessoas difíceis. Mas eu fui tentar entender por quê. Pessoas que ninguém gosta, sabe? Eu amo. Gente, é interessantíssimo. Será que eu sou tão chata quanto elas? Talvez seja por isso. Mas, na verdade, eu entendi algo. As pessoas que a gente diz que são difíceis, na verdade,
elas estão transparecendo um caos. E que só a gente que está conectado com a verdade consegue ver Cristo sendo formado em alguém assim. E essa experiência que eu tive foi, essa pessoa estava diante de mim, um momento muito tenso, muito difícil. E eu comecei a ver como se fosse assim, é algo engraçado. Como se fosse assim, a ponta da orelha de Jesus naquela pessoa. Eu falei, que coisa estranha. O queixo de Jesus, assim. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Tipo, alguma coisa diferente. Eu via partes de Deus naquela pessoa. E ao invés de me desconectar com ela por aquilo que não é Deus, é como se Deus me dissesse assim, se conecte ao outro por aquilo que sou eu. Eu no outro, você precisa conseguir me ver naquilo que eu criei, por mais desconfigurado que esteja. Sabe, se você olhar realmente nos olhos de alguém, por mais odiosa que aquela pessoa seja, parece que Cristo está ali falando para você, ame, se conecte. Porque, na verdade, talvez isso vai fazer essas barreiras caírem e a verdade tomar o lugar. E muitas vezes a gente se afasta das pessoas e se desconecta delas, porque a gente não consegue amá-las. E a gente tem que pedir muita graça de Deus para ver aquelas pessoas como Deus vê. Tá? Se uma vez que estamos conectados com Ele, isso é possível. Então nós podemos realmente ir contra a ideia de relações líquidas por interesse, canibais. E também não cair no erro do amor simplesmente proposto pelo humanismo. Então, diante desse cenário, considerando todas essas coisas, todos esses aspectos, né, o caos e tudo mais, é importante lembrarmos que Deus manifestou a sua graça e nos justificou por meio do Filho. Percebe uma curva? Sabe, como... Vamos ler. Acho que vai ficar melhor assim. Vamos ler Salmo 145, 4. Então Deus, ele, como eu disse, né, no início, que o plano de redenção é um grande plano de comunicação de Deus. Então grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos seus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Salmo 96, 3 diz, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Perceba que existe esse clamor de anunciar. E anunciar é se conectar com as pessoas por meio daquilo que se crê, por meio da verdade. Então, a gente vê o Paulo, sabe, a capacidade dele se conectar a um contexto. É incrível. Então, eu acredito que a gente analisar um pouco mais a capacidade de Paulo de se conectar às pessoas, quando ele chega em diferentes lugares, com diferentes deuses. A questão é que ele não se relacionava com aquelas pessoas a partir da ótica que ele tinha delas. Ele evangelizava a partir da ótica que Deus tinha daquelas pessoas. É muito diferente. Então, se você partir desse princípio, penso que será muito mais bem sucedido em comunicar o amor de Deus ao outro. Tá? Então, ok. Também quero que vocês abram em Colossenses 1, 19. Colossenses 1, 19. Ok. Acho que a gente pode ler a partir do 13, por favor. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, isto é, perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis,
Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Em Cristo, Deus restabelece a dinâmica relacional do homem com a Trindade. Glória a Deus. Glória ao Senhor por isso, gente. Compreende que no Filho, ele escolheu conectar todas as coisas. No Filho, ele escolheu que habitasse a plenitude. Essa palavra plenitude, ela é tão... Eu acho ela tão poderosa, sabe? Porque a plenitude é de fato algo completo e perfeito em harmonia. Então, quando Deus, por meio da redenção, restaura essa dinâmica, e a gente já está caminhando aqui para a gente fechar, mas a justiça de Cristo em nós, foi por meio dela que nós somos reconectados. E não adianta eu querer falar com vocês aqui sobre como falar em redes sociais, ou como se comunicar com as pessoas, como escrever e como... Gente, isso é um detalhe. Se você está conectado com Deus, você está em busca nele de quem você é, e você está perseguindo obstinadamente amar o próximo. Isso é suficiente para se comunicar em qualquer contexto. O resto é técnica, o resto é estudar algum detalhe ou outro da língua, mas o amor e a verdade são eles que fundamentam a nossa capacidade de nos comunicar. A gente vê, parece que nós estamos falando uma outra língua, mas o amor, eu queria que vocês me entendessem bem agora. O amor, ele é a linguagem universal de Deus. Pegaram um pouco essa frase assim e meio que tomaram ela como um discurso muito humano, sabe? Aquele amor que é um amor frágil, um amor baseado em interesses, um amor desconectado. Mas quando eu falo que o amor é a linguagem universal, é porque nós compreendemos essa linguagem em qualquer lugar. O amor é amor em todos os lugares. Claro que manifestações culturais e outros detalhes são diferentes e é nossa responsabilidade saber. Mas o amor, Cristo, né? Ele, de fato, nos dá a habilidade. Tá? Então, eu não queria investir tempo falando em vocês sobre técnicas. Vocês não precisam delas. Se precisarem, basta estudar um pouco. Mas eu queria falar com vocês sobre amar e sobre ser verdadeiro. E ontem eu tive uma experiência interessante, estava assistindo um filme, e a proposta era que todos os amigos que estavam jantando colocassem os celulares na mesa, e tudo que chegasse naquela noite nos celulares deles seria lido por todos. Se alguém ligasse, colocaria no Viva Voz e todos escutariam. E aquilo mexeu muito comigo no final, porque sabe o que eu percebi? Que a verdade, hoje, as coisas estão tão invertidas que a verdade é o que mais nos separa, ao invés de ser o que mais nos une. A verdade nas relações, eu digo agora, não a verdade de Deus. Porque se todo mundo soubesse o que de fato pensamos e com quem de fato falamos, e sobre as mensagens que recebemos e enviamos, será que isso não nos dividiria? O caos não seria instaurado? Por quê? Porque as nossas relações estão baseadas na mentira. Quando a gente inverte, tudo cai. Nada suporta a verdade. E se de fato acontecesse conosco? Se todos os nossos telefones, computadores, caixas de e-mail e de correio e tivesse tudo aberto? O que nós temos a esconder? Estamos desconectados de Deus, de nós mesmos e do outro. E lá estavam num contexto muito de família, né, e de casais. E foi muito forte. E no final um deles diz um para o outro assim, onde foi que a gente se perdeu? E eu digo, a gente se perdeu quando a gente deixou a mentira ser a base das nossas relações. Então, pessoal, vamos finalizar com a verdade, a esperança e o amor. Romanos 5, 10, 15 diz que, na verdade,
vamos entender que o elo nos liga, né? Qual que é esse elo que nos conecta? Vamos ler só mais esse, eu faço questão, sabe, de ler, porque está tudo aqui. Está tudo aqui. Romanos 5:10. Vamos lá. Aqui. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nós nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor, Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Porque antes da lei, o pecado já estava no mundo, mas quando não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, que é figura daquele que havia de vir. Mas a dádiva gratuita não é como o caso da transgressão, mas porque pela transgressão de um, muitos morreram. Muito mais a graça de Deus e a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Por meio de um homem veio o rompimento, a desconexão, a desgraça, a queda, o distanciamento. E por meio de um homem, Deus ele respeita tanto a forma como ele criou as coisas, harmonicamente, que ele teve que, de fato, ser tão íntegro e perfeito a ponto de colocar um homem para reconectar todas as coisas. Então, em Cristo, todas as coisas são reconectadas. Ele é o elo que nos liga. Eu gosto muito de um ditado que diz que uma corrente ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. E eu digo que se o elo da graça é Cristo, estamos eternamente seguros nos braços do amor de Deus. Cristo é o elo que nos reconecta com Deus, com a gente mesmo, com o outro e com a terra. Somos pertencentes. 1 Coríntios 3:21 também diz isso, o senso de pertencimento. Onde Deus diz que nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Há uma cadeia de pertencimento. Não estamos desconectados, somos família. Tá? Então, somos inseridos na dinâmica relacional da Trindade a partir dele. João 17:21. Diz, vocês não precisam abrir, mas tudo bem. Para que todos sejam um. Isso aqui é Jesus orando, né? Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim como me amaste. É a premissa de que o mundo entenda. O mundo só vai entender, a gente só vai conseguir se comunicar, as pessoas só conseguiram se comunicar conosco porque eles estavam se comunicando por meio dessa dinâmica aqui proposta por Cristo. Tá? Então, pessoal, queria finalizar dizendo para vocês que o ápice da glória de Deus revelada, sabe, de fato, Deus ele diz que se a gente visse ele como ele é completamente, nós morreríamos. Então eu digo que o ápice da glória revelada de Deus será a plenitude dos tempos, onde todas as coisas estarão conectadas, se comunicando em uma dinâmica de plenitude no Filho. Tá? E eu quero ler com vocês, para finalizar de novo, assim, eu não vou deixar de ler para finalizar. Porque essa passagem de Efésios foi assim, o que me moveu. Foi a primeira coisa que Deus me falou. Ele me disse isso assim, na palavra e depois disso eu construí todo o resto. Efésios 1, 9, 10. E fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação, que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Essa é a plenitude. Essa
é a plenitude. Algumas versões diz que Deus reunirá todas as coisas. Você não reúne algo que não está espalhado. Cristo em nós, a esperança da glória. A esperança de que tudo faça sentido é Cristo em nós. Porque todas as coisas foram desconectadas por meio da morte e Cristo reconectou todas as coisas por meio da verdade. E assim como diz em Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Aquele que começou reconectando todas as coisas na esfera espiritual está reconectando o homem com Deus, o homem consigo mesmo e o homem com o próximo, para que então venha o fim e a gente veja Deus plenamente. Amém. É isso. Vamos orar assim. Eu queria então que você pensasse nas 3 coisas que você anotou ou pensou no início sobre comunicação e a glória de Deus. E eu queria que você considerasse, porque se você anotou isso é porque era para onde os seus olhos estavam voltados. Então agora repense, sabe? Repense. Deus, nós reconhecemos que em Cristo habita a plenitude de todas as coisas. Que grande encargo é dizer que trabalhamos com comunicação, quando na verdade o Senhor é o perfeito comunicador. O Senhor faz do átomo até o amor todas as coisas se conectarem perfeitamente no Filho. Obrigado, porque se nós irmos no mais profundo da existência de todas as coisas, nós encontramos luz e comunicação. E o Senhor é luz e o Senhor é comunicação, porque não guardou para si mesmo o amor, a verdade. O Senhor nos criou para compartilhar conosco disso. E é impossível que depois de Cristo algo de fato nos desconecte de novo. Porque Cristo é o elo forte que nos conecta ao seu amor. Muito obrigado, Senhor. Não temos palavras. Nos ajuda a perseguir o cumprimento dos 2 mandamentos de amar o Senhor sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Porque isso é o reflexo de que estamos conectados com o Senhor. Nos ajuda. Ainda vivemos num contexto de caos e o caos ainda nos agride por dentro. O caos ainda nos agride por fora. O caos agride Cristo em nós. Mas o Senhor está sendo formado. E o Senhor começou e o Senhor vai terminar. Porque o Senhor não deixa nada pela metade. E Senhor, eu oro para que continue sendo assim. Que nós como igreja tenhamos a verdade como fundamento das nossas relações. E que a gente não se perca uns dos outros. Para que então o Senhor possa agregar mais e mais pessoas. Porque então conseguimos comunicar. Porque conseguimos nos conectar. Porque enfim estamos conectados com Cristo. Nos faz plenos comunicadores. Mas antes disso, nos faz filhos plenos no Senhor. Porque esse é o fundamento. Nos torna filhos plenos, filhos maduros, filhos capazes de discernir o caos e agir estrategicamente, pontualmente, por meio da verdade e do amor. E que assim como David orou, Deus, eu sinto que sou a primeira vítima do que estou dizendo, porque tenho sido. Não ontem, não anteontem, mas desde que o Senhor se apresentou, e eu sei que os meus irmãos também. Que glória é ser vítima do seu amor. Nos faz vítimas do seu amor, para que possamos ferir a outros. Em nome de Jesus.